Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área aí, todo mundo preparado para essa super live? Direito Constitucional aí. E veja só, a gente vai trabalhar ali aquela parte inicial e para a guarda municipal, né? Ali tem ali direitos e garantias fundamentais, nacionalidades, direitos políticos, e termina sendo o que é cobrado em todo concurso que tem direito constitucional. Então, por quê? Veja, direito constitucional, juntamente com direito administrativo, termina sendo a base do direito na maioria de 90% dos concursos. Se você vai fazer concurso de PM, tem direito constitucional. Vai fazer concurso de área jurídica, tem direito constitucional. Área administrativa tem direito constitucional. Poxa, para área de saúde, já vi concurso de área de saúde ter direito constitucional. Então, vamos estudar aí. Então, tem aqui a galera. Eu quero saber aqui quem é que está aqui hoje comigo, ó. Tem o Ricardo, valeu, Ricardo. Ó, tem a Rayane, aqui já deixou aqui o boa noite dela. Deixa eu ver quem estava aqui logo no comecinho, ó. Tem a Ângela Matias, o Renato Nascimento, o professor Hugo Dias está aqui com a gente também. José Matheus, beleza, eu acho que já corrigiu já, José Matheus, o link já, viu? Beleza, vamos lá, galera. Então, ó, tem o Wesley, tá aqui também presente nessa super live. Já compartilha para aquele grupo, né? Eu sei que você tem aquele grupo, né? Que lá do WhatsApp, que o pessoal fica mandando aquelas questões. Aí vocês ficam se embananando na questão lá e ficam mandando para mim depois, né? Pessoal, mandaram essa questão no grupo, ninguém conseguiu resolver no seu... Porque, meu amigo, tem questões que vocês mandam naqueles grupos que eu não sei que nada é aquilo, não. Não sei da onde é que se tira. Primeira coisa que eu pergunto é, de onde foi? De que concurso foi esse? Porque, veja, tem pessoas que criam questões. De boa, de boa. Mas às vezes você tem que ter cuidado, que às vezes as pessoas criam questões sem nenhum filtro, nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma base teórica, e no lugar de ajudar, termina confundindo mais o aluno. Então toma cuidado com algumas questões que vocês respondem aí nesses grupos. Então já encaminha aí para esses grupos que você tem aí, dizendo, ó, tem agora uma live, né? Tem uma live que o professor está explicando questão por questão. Né? Hoje vamos trabalhar ali direitos e garantias fundamentais, né? Seria ali direitos individuais coletivos, vamos trabalhar direitos sociais, vamos trabalhar nacionalidade e vamos trabalhar hoje também direitos políticos. Só que, ó, como sempre, quem assiste minhas lives sabe que eu não respondo só as questões. Eu respondo a questão, faço um comentário e, veja, eu vou ensinar para vocês, vou fazer o seguinte, hoje vamos aproveitar essa live e vamos fazer aqui uma mentoria. Certo? Vamos fazer aqui uma mentoria. Na live já vamos fazer uma mentoria. Eu vou mostrar para vocês nessa live como você deve responder questões. Como você deve responder questões. Vai ser dessa forma. Vai ser uma mentoria misturada com live. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Tá todo mundo pronto? Tá autorizado, professor? Vamos embora? Então, vamos lá. Ó, só para a gente ir. Antes de começar, deixa eu conversar só um pouquinho, falar só um pouquinho sobre concurso de guarda. Veja, eu estava conversando, eu tive um aluno, eu uso ele como exemplo. Ele era aquele aluno mediano, que nunca tinha estudado para concurso. Aí, na época, começou a estudar comigo em Garanhuns, num presencial, lá em Garanhuns. Começou quando eu sou de Garanhuns, Pernambuco. E começou a estudar comigo nesse presencial. Beleza. Aluno mediano, estava fraco em tudo, em todas as disciplinas. Cara, ele pegou, ficou ali, insistiu, abriu um concurso da Fundase, que é o órgão responsável de guardar os meninos bonzinhos, as crianças boazinhas, né? Que é a famosa FEBEM. Beleza, ele foi aprovado. Ele foi aprovado nesse concurso. Beleza. Começou a trabalhar, começou a ganhar um dinheirinho, começou a comprar um curso, começou a estudar melhor, começou a ter tempo de estudar, porque trabalhava por escala, e foi estudando. Ó. De repente, abriu o Guarda Municipal de Garanhuns. Ele, passou. Ele foi, passou. Continuou no mesmo ritmo, trabalhando, ganhando seu dinheirinho, trabalhando com escala de serviço, tinha seu dia de folga, estudava no seu dia de folga. De repente, quando menos espera, ele manda uma mensagem para mim, professor,
passei na Polícia Penal de Pernambuco. E veja, não foi uma prova fácil, não. Não foi uma prova fácil. Passou na Polícia Penal, já terminou todas as fases, está só aguardando a governadora, que vai assumir o ano que vem, chamar para fazer o curso de formação. Veja, é isso que eu tento mostrar para o aluno. Enquanto não sai, é porque eu não sei que danada aconteceu com a maioria dos concurseiros. Não sei o que foi que aconteceu. Principalmente com concurseiros de carreiras policiais. Eu não vejo isso em concurseiros de carreiras jurídicas, não. Mas em carreiras policiais, eu não sei o que aconteceu com o aluno, que ele só quer fazer agora concurso se for no seu estado, né? Se for no seu estado, se o quartel for na esquina da casa dele, porque agora que é assim, não quer nem que o quartel seja longe. Professor, eu só quero o concurso da PM de Alagoas. Eu só quero a de Pernambuco. Vai, fica aí esperando. Aí entra um governador que, como já aconteceu aqui em Alagoas, passou 8 anos sem fazer um concurso. Aí tu pega, extrapola a idade e acontece como muitos que eu escuto agora hoje. Professor, eu queria muito fazer concurso de polícia, mas eu já passei dos 30 anos. E, cara, olha aí uma oportunidade. Olha aqui, ó, 2 oportunidades na sua tela. Tem em breve Olinda, já está aí a especulação muito forte na Guarda de Olinda. Cara, bem aqui, Recife, Olinda, bem aqui. Tem agora Marechal Deodoro, exatamente aqui. Eu moro na Massagueira, exatamente aqui vizinho a mim. Eu moro exatamente em Marechal Deodoro. Veja, está aberto o concurso, um edital enxuto, um edital fácil, um assunto tão fácil no mundo que eu não sei, não. Eu não sei como é que pode um negócio desse. Então, galera, faz isso como um degrau. Enquanto não sai o teu concurso de polícia que tu quer, no estado que tu quer, faz um concurso de guarda. Trabalha por escala, já ganha seu dinheirinho, já consegue dormir mais tranquilo do que tá trabalhando em uma loja que o cara suga teu sangue até a alma. Entendeu, cara? Então pensa nisso, porra. Usa um concurso de guarda como um degrau. Como um degrau. Enquanto não sai um concurso de polícia que você quer. E outra coisa, é bom para você treinar. Eu sempre digo para os meus mentorandos que treinem. Faça concurso mesmo que não seja para a área que você quer. Faz a inscrição. Você não queria guarda municipal do Marechal, não. Porra, faz a inscrição, cara. Faz a inscrição, faz a prova, treina o teu corpo. Por quê? Quanto mais prova você faz, a ansiedade diminui. Aquela pressão do concurso diminui. Não, fica esperando, não, só quero Alagoas e assim mesmo se for para trabalhar no 5º Batalhão, porque eu moro no Benedito Bentes. Eu moro no Benedito Bentes, eu quero só ficar no 5º. Porra nenhuma, meu irmão. Procura concurso, não quer ser polícia? Vai ser polícia em qualquer lugar. Aí fica esperando, cara, o tempo vai passar e vem aí, ó, uma galera passando por cima de tu e depois só vou escutar tu se lamentando. Professor, bem que você falou há um tempo atrás. Cara, vamos embora, meu irmão. Vamos embora, vamos estudar, pô, vamos estudar. Um monte de concurso de guarda. O que vai ter de concurso de guarda não é brincadeira. Por quê? Deixa eu explicar para você o que acontece, viu? Me perdoe não começar não, mas eu preciso abrir o olho de vocês. Eu preciso abrir o olho de vocês. Cara, olha... Acabou a eleição para governador e deputado. Veja, os governadores, agora que vão assumir, eles vão dar uma segurada, porque eles não vão precisar de voto, não. Eles não vão precisar de voto agora, não. Eles só vão precisar de voto nos dois últimos anos. Bota isso na tua cabeça. Quem é que quer votar agora? Me diz quem é que quer votar agora. Qual é a próxima eleição? Prefeito. Então os caras vão fazer concurso para a prefeitura para dar na canela. Por quê? Porque eles querem voto. E concurso público hoje, eles perceberam que é voto. Por quê? Quando ele abre um concurso de guarda e aquele guarda passa na gestão daquele prefeito, toda a família dele vota naquele cara. Porque vai dizer, todo mundo pensa assim, porra, ele só hoje está trabalhando na guarda porque foi esse prefeito que abriu o concurso. Porque o prefeito anterior não abriu. Vocês estão entendendo a lógica? Então, o que vai ter concurso de guarda não é brincadeira, porque os prefeitos vão querer voto. E concurso público traz voto. Isso, bota na sua cabeça. Bota isso na sua cabeça. Não perca tempo, não. Oxe, vai ficar esperando o quê? Vai ficar esperando o quê? Vamos acordar, galera. Vamos acordar. Vamos acordar. Beleza? Então, vamos lá. Então, como já falei, tem Olinda que vai abrir, tem Marechal Deodoro que já está aberto aqui pertinho, né? Aqui pertinho. Cara, Belo Jardim vai abrir, Pernambuco.
Garanhuns tem uma estimativa, já ouvi dizer que em Garanhuns o prefeito de lá, ele está se movimentando para lançar um concurso, vai ter lá também. Então, cara, o que vai ter concurso de guarda não é brincadeira. E deixa eu dizer uma coisa, você sabia que tem guarda municipal que ganha mais do que polícia? Sabe por quê? Nós policiais, nós recebemos subsídio, é uma parcela única, sem gratificação de nada. A gente só recebe verbas indenizatórias. Já o guarda municipal tem adicional noturno, adicional de periculosidade, periculosidade adicional noturno e hora extra. A gente não tem... Pega, professor Hugo, a gente tem hora extra, a gente tem adicional noturno. Responda aí. A gente não tem não, meu irmão. A gente não tem não. É só subsídio, é uma parcela única. Esses caras de guarda municipal... Só um exemplo. Guarda municipal daqui de Maceió recebe praticamente a mesma coisa que um policial militar. Por conta exatamente dessas gratificações. Gratificação adicional noturno, periculosidade, hora extra. A gente não tem nada disso, não. Então, usa isso como degrau. Usa isso como degrau e vamos estudar. Vamos estudar. O segredo é esse. Pois é, cara. O segredo é esse. Aí não tem nada disso, né? Só que a gente passou, agora não vale mais a pena a gente pegar e fazer um concurso, não. A gente já está como sargento, não vai ter para quê fazer o concurso de novo. E outra coisa, eu tô velho, não aguento mais fazer curso de formação. Olha, eu não aguento estar levando mais grito de ninguém, não. Quem é para levar grito são vocês, que são jovens. Ainda vocês aguentam levar muito moído no ouvido, eu não aguento mais, não. Beleza? Olha aí, ó. O Givanil está falando que os de Petrolina recebem mais do que PM. Olha só, recebem mais do que a PM, né? Então, vamos lá. Então, vamos aqui responder aqui umas questõezinhas e eu vou mostrar para você como responder as questões, certo? Então, vamos lá. Vamos iniciar. Olha só. Se eu só apresentar aqui, ó. Guarda Civil de Marechal Deodoro, aqui na cidade que eu moro, né? Tem aqui um curso objetivo, direto ao ponto, certo? Tem um cronogramazinho para você seguir, tem as videoaulas e tem dentro da videoaula eu tenho os PDFs, né? Eu tenho os PDFs ali e detalhe, você tem acesso de 1 ano. O concurso vai ser agora em abril. O concurso é em abril, você vai ter 1 ano ainda para estudar, caso você ainda aproveita para outro concurso de guarda. Beleza? Então, tá aí, ó. Sobre a condição de brasileiro nato e naturalizado, assinala a alternativa incorreta, certo? A banca quer a incorreta. Vamos lá. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, certo? Aí veja, como é que eu resolvo isso? Como é que a técnica eu chamo de reforço mental. Eu só vou fazer algumas vezes para depois você fazer sozinho em casa. Veja, nessa letra A, ele está falando sobre os brasileiros naturalizados. Só que é com relação às pessoas oriundas de países de língua portuguesa, certo? Você para de responder, você viu que ela está certa. Você vai conseguir acertar. Mas sabe o que é que eu quero que você comece a treinar? O que é que eu sei mais sobre isso? Você faz essa pergunta. O que é que eu preciso saber mais sobre isso? Veja, esse tipo de naturalização tem um nome dado pela doutrina e a banca pode cobrar esse nome. Veja, aqui eu tenho o que é chamado de naturalização, o quê? Ordinária. Ordinária. Aqui eu tenho a naturalização ordinária. É assim que você começa a fazer o reforço mental. Sempre quando você lê a alternativa, você se pergunta, o que é que eu preciso saber mais sobre isso? O que é que eu sei mais sobre isso? Isso é uma técnica de ouro para você guardar as informações. Beleza? Olha lá, letra B. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterrupto, sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Veja, aqui, o que é que eu preciso saber mais? Eu preciso saber que o nome dessa naturalização, ela é chamado de extraordinária. Olha só, extraordinária. O professor,
Tem algum sinônimo? Tem. Quinzenária. Veja, sinônimo é questão de sobrevivência em sua prova. Sinônimo é questão de sobrevivência em sua prova. Então, fica ligado com o sinônimo. Então, esse reforço é bom porque você guarda a informação. Você guarda. Olha lá, letra C. Os cargos de presidente e vice-presidente da República são privativos de brasileiros natos, né? Tá aqui, tá tudo certo aqui, né? Veja. Aí, o que é que você faz agora nessa letra C? Para e pensa quais são os cargos privativos de brasileiro nato. O famoso mp3.com. Pronto, tudo isso, você... Olha, cara, quando você repete isso, tanto, que sabe o que acontece? Eu sempre falo assim, a sua resolução de questão entra no automático. Só que eu vou falar isso dentro da programação neurolinguística. A sua resolução de questões entra no estado de flow. Entra no estado de flow. Porque você já tem tanto conhecimento que você já consegue responder questões de uma maneira natural. Essa é a ideia da preparação no concurso. Então, quando você chega nesse nível, é o nível que você vai ser aprovado. Beleza? Quando você está respondendo questão de maneira natural, sem muito esforço. Esse é o que o aluno tem que buscar na sua preparação. Então, olha lá. Letra D. O cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. Errado. Errado. Está errado aqui. Pronto, já matou. Os cargos de carreira diplomática são privativos de brasileiros natos. Também. Perfeito. Perfeito. Sacou? Então, essa é uma técnica muito boa. Só que você também pode utilizar uma técnica que eu sempre faço, é porque eu não estou com nenhum aqui perto. Sempre quando eu estou estudando, aliás, quando eu vou revisar por meio de questões, porque existe uma técnica de revisar por meio de questões, eu faço isso daqui, ó. Vou te mostrar. Olha só essa live. Resolução de questões com mentoria. Meu irmão, procura um curso que faz isso. Resolução de questões com mentoria gratuito no YouTube para você. Só aqui no Hugo Dias você encontra isso. Olha lá. Veja, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui um Memorex. Veja, é isso que é a técnica bem tranquila para você guardar a informação. Veja, qual era o assunto? Eu só vou fazer com esse assunto, porque senão a live vai durar até amanhã de manhã, né? Mas só estou mostrando como você deve fazer. Veja, qual era o assunto? Nacionalidade. Sem pegar o seu resumo, sem pegar o seu material, você começa a escrever tudo. Agora veja, não precisa escrever frases longas, não. Você escreve tudo que você lembra sobre direito à nacionalidade. Tudo que você consegue lembrar. Tudo que você consegue lembrar, você escreve. Tem duas opções. Ou você escreve frases curtas, ou você faz esquemas. Eu gosto muito de fazer esquema, porque eu consigo memorizar as imagens, os esquemas. Deixa eu te mostrar como eu faço com esquema. Então eu faço assim, ó. Quando eu falo em direito à nacionalidade, primeira coisa que eu tenho que pensar é o que seria esse direito à nacionalidade. E eu sei que direito à nacionalidade nada mais é do que um vínculo que uma pessoa tem com o Estado. E esse vínculo, ele é um vínculo jurídico e é um vínculo político. Então, olha aí, já esquematizei aqui a definição de direito à nacionalidade. O que é que seria nacionalidade? Então, ó, é um vínculo que uma pessoa tem com o seu Estado. E esse vínculo é um vínculo jurídico. Significa dizer que essa pessoa tem que respeitar as leis do Estado. E é um vínculo político, significa que essa pessoa pode participar da vida do Estado. Pode votar e ser votado. Beleza? Professor, o que é que eu preciso saber mais sobre nacionalidade? Veja, eu tenho dois tipos de nacionalidade. Eu tenho a nacionalidade chamada de primária e eu tenho a nacionalidade chamada de secundária. A nacionalidade primária, ela é involuntária. Beleza? Ela é involuntária. Já a secundária, ela é voluntária. Professor, tem sinônimo? O que é que eu... Eita, veja, tudo isso eu estou fazendo
sem olhar nada. Eu estou tentando resgatar o máximo de informação possível sobre aquele assunto. Então, aqui eu também é chamado de originária. É chamado de originária. E aqui é chamado de derivada. Veja, a primária originária, ela é involuntária. Por quê? Porque eu consigo ela através do nascimento. Já a voluntária, ou seja, a secundária, é pelo processo de naturalização. Pelo processo de naturalização. Eu tenho requisitos, eu tenho que respeitar requisitos. Eu tenho que respeitar requisitos. Veja, eu tenho que respeitar requisitos. Eu tenho aqui o ius solis e eu tenho ius sanguinis. Ius solis e ius sanguinis. Certo? Eu tenho aí 2 critérios. Professor, no Brasil é utilizado os 2 critérios? Sim. Só que um é regra e o outro é exceção. Certo? Já na secundária eu também tenho 2 critérios, que é a naturalização ordinária, que a gente já viu na questão anterior, e a extraordinária. E assim eu vou embora. E assim eu vou embora. Veja, sempre quando você faz isso, deixa eu explicar o que acontece no seu cérebro. Isso a neurociência explica. Você cria sinapses nervosas. Você cria conexões. Então, toda vez que você vira uma questão falando sobre direito de nacionalidade, essa imagem que está aí na sua tela vai aparecer, que a gente chama de imagem mental. Essa imagem aqui na sua tela vai aparecer para você como imagem mental. Tudo isso dentro da neurociência. Tudo isso da programação neurolinguística. Isso tudo utilizado no aprendizado. Beleza? Tranquilo? Isso, olha, faz isso para tu ver se teu nível de acerto de questões vai passar de 90%, 80%, 90%. Pode ter certeza disso. Faz isso para você ver. Depois me conta. Depois você vai e me conta. Vamos lá, vamos seguir aqui. Olha aí, segunda questão. Segundo o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, são direitos e garantias fundamentais, exceto. Vamos lá. Ele está perguntando um e está pedindo a exceção. Ele está pedindo aqui a exceção. Solução pacífica do conflito, né? Dos conflitos, isso aqui é um princípio na ordem internacional, certo? Então, já matei aqui. Já terminou, já matando. Aí ele fala, letra B, a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Beleza. Certo. A livre manifestação do pensamento sendo vedado ao anonimato. Certo. Contraditória e ampla defesa aos meios e recursos a elas inerentes em processo judicial administrativo. Certo também. Presunção de inocência até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Certo também. Veja, muito cuidado aqui. Muita gente chega para mim, professor, como é que eu faço para estudar o artigo 5º? Cara, o artigo 5º é leitura, é repetição. Eu vou explicar como era que eu fazia antes, né? Eu vou explicar para você quando eu comecei a estudar o artigo, que a maioria dos concursos antes, quando cobrava direito constitucional, só cobrava o artigo 5º. O primeiro concurso que eu fiz da PM de Pernambuco foi em 2003, só foi o artigo 5º. Como é que eu fazia? Pegava, todo dia lia o artigo 5º. Pegava ali alguns incisos e ficava repetindo os incisos, porque eu sabia que a banca só cobrava a letra da lei, então eu ficava ali. A única maneira de você guardar o artigo 5º da Constituição é fazendo a leitura repetitiva. É a única maneira, não tem outra. Não tem outra. Principalmente se for... A maioria das bancas, quando cobra o artigo 5º, ela cobra exatamente a letra da lei. 99% das questões, quando cobra ali direitos e garantias fundamentais, é a letra da lei, sem muito problema. Eu peço a você, professor, quando eu vejo isso aqui, o que é que você faz? Veja, você tem lá na nossa Constituição, se seu edital cobrar ali os princípios fundamentais, que são aqueles 4 primeiros artigos da nossa Constituição, é muito interessante você memorizar o mnemônico deles, né? Eu tenho ali, e eu vou dar uma dica bem legal aqui, ó. Eu tenho no artigo 1º os fundamentos, né? Eu tenho ali os fundamentos da República Federativa do Brasil. É o famoso Soci Divaplu. Pronto. Lembrando do mnemônico, você vai embora. Tenho o artigo 2º, que é a separação dos poderes, né?
Ele diz ali que o Executivo, Legislativo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si. Separação dos poderes, artigo 2º. Eu tenho um artigo 3º que traz os objetivos da República Federativa do Brasil. É algo prospectivo, é algo que vai ser buscado. Lembre-se que o fundamento nada mais é do que a base da República Federativa do Brasil. Já os objetivos é aquilo que eu vou buscar. E só é lembrar do Conga Erra Pro. Conga Erra Pro. Então eu tenho 5 fundamentos e 4 objetivos. 9. Rapidão aqui, 9. Só que eu tenho os princípios das relações internacionais que o Brasil com os estados estrangeiros. São 10. Sabe como é que eu fazia? Eu memorizava os 9 e o que não fosse esses 9, eu sabia que era princípio na ordem internacional. Era a maneira que eu fazia e não errava a questão. Porque eu memorizava esses 4, o que não fosse, memorizava esses 9 e o que não fosse os 9 era princípio na ordem internacional. Bem de boa. Vamos lá. Questão 3. Olha aí. Analisa a seguinte situação hipotética. Taffarel Bruni é cidadão italiano, tendo se radicado no Brasil por ter se adaptado, olha só, por ter se adaptado ao clima tropical. Olha, gostou do Brasil. Após longos anos, resolveu requerer a naturalização e ingressar no serviço público brasileiro. Nos termos da Constituição Federal, brasileiro naturalizado não pode ocupar o cargo de, veja, umas questõezinhas super de boa, super tranquilo. E aqui, ó, eu já mato aqui a letra A. Já mato aqui a letra A. Juiz de direito eu posso, promotor de justiça eu posso, fiscal de tributos eu também posso. Vamos lá. Questão número 4. Analise as assertivas abaixo a partir do que estabelece a Constituição Federal do Brasil. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Veja, artigo 5º. Então, isso aqui tem que estar já na ponta da língua. Vamos lá. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Também perfeito. Perfeito aqui. A liberdade de expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação depende de licença prévia do órgão. Errado, 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 errado. Então, só ficou certo para mim a 1 e a 2. A 1 e a 2, letra D. Veja, muito cuidado com esse tipo de questão, porque a banca sempre vai trocar um termo por outro. Essa é a forma que a maioria das bancas fazem. Troca um termo por outro, o que é vedado ela coloca que é permitido e assim vai embora. Vamos lá. Questão número 5. Assinala a alternativa correta com fundamento num texto constitucional. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais não possuem aplicação imediata. Veja, aqui está errado porque, ó, possui aplicação imediata. Daqui a pouquinho eu explico isso aqui. Daqui a pouquinho. Deixa eu terminar que eu vou explicar isso aqui. Uma coisa bem legal. E muita gente rodou no concurso daqui de Alagoas por conta disso. São gratuitos para todos o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Olha só. Muito cuidado aqui, ó. São gratuitos para todos. Errado. Só são gratuitos para os reconhecidamente pobres. Opa, pobres. Beleza? Não é para todos, não. Não é para todos, não. Pegadinha boa essa letra B. Constitui crime inafiançável e imprescritível o tráfico ilícito de entorpecente. Não. Ele é inafiançável, mas ele é prescritível. Crimes imprescritíveis só é você lembrar do racismo e a ação de grupos armados civis e militares contra a ordem constitucional. Conceder-se-á habeas data, né? Tenha a sua informação, para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial e administrativo. Letra D, já matamos aqui, certo? E letra E, os tratados internacionais acerca dos direitos humanos serão equivalentes às emendas constitucionais quando aprovado pelo Congresso Nacional por maioria absoluta dos seus votos. Não, seria 2/5 dos seus membros, beleza? Eu vou explicar isso daqui também e está errado. Veja, muito cuidado com um tema que muita gente ainda tenta errar. Por quê? Por conta da nomenclatura, são muito próximas.
E isso causou uma dor de cabeça para os alunos que fizeram o concurso da PM daqui de Alagoas. E a banca cobrou exatamente essa questão da aplicabilidade das normas, né? Ela confundiu o aluno veio, isso aí não está no edital, essa questão tem que ser anulada, não sei o que, ficou lá. Deixa eu explicar duas situações que são bem parecidas. Olha só, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para você. Veja, eu tenho as normas constitucionais. Certo? Aí dentro delas eu tenho as normas de aplicabilidade imediata. Mas eu tenho as normas constitucionais de aplicação, olha só, imediata. Isso foi que embananou a galera todinha. Por quê? Porque muita gente diz, não, a aplicabilidade das normas constitucionais não é cobrada no edital, não, tem que ser anulado. Mas veja, a banca não cobrou a aplicabilidade. A banca cobrou a aplicação imediata. Veja, essa aplicabilidade imediata é uma classificação de José Afonso da Silva sobre qual é o efeito que a norma exerce sobre nós, brasileiros. Seria mais ou menos assim, ó. Dentro dessa classificação, o José Afonso da Silva trouxe 3 tipos de normas. As normas de natureza plena, as de natureza contida e de natureza limitada. Certo? Aí qual foi a grande sacada aqui? A grande sacada que quando eu falo em aplicabilidade imediata, é com relação à produção de efeitos. Produção de efeitos. Seria uma capacidade de produção de efeitos. Com esse aqui. Professor, como assim? Norma de eficácia plena seria assim. Eu leio a Constituição e digo, opa, eu já posso exercer esse direito. É o que a gente chama de norma de eficácia plena. Se a Constituição diz, todos são iguais perante a lei. Acabou. É uma norma de eficácia plena. Ela está dizendo que todos são iguais. Acabou. Eu já posso exercer aquele direito. Já eu tenho as normas de eficácia contida. Que a nossa Constituição, ela dá um direito para você, mas ela restringe para algumas pessoas, ou ela restringe até você atender os requisitos de uma lei. Por isso que essa norma de eficácia contida ela é chamada de restringível, porque ela restringe. Olha só, você pode... A nossa Constituição, ela diz assim, é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então a Constituição está dizendo o quê para você? Que você pode exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, não é isso? Então, essa parte é uma norma de eficácia plena. Mas ela faz assim, vírgula, desde que atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, entenda, eu posso exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas se naquele trabalho, naquele ofício, naquela profissão, existe uma norma que regulamenta aquele trabalho, ofício ou profissão, eu tenho que atender os requisitos daquela norma. Por exemplo, eu posso amanhã de manhã acordar e dizer que eu quero deixar de dar aula de direito e ser médico? Posso. Eu posso dizer, não quero mais dar aula de direito, quero agora ser médico. Mas eu já posso descer para o hospital e começar a operar o povo? Não, porque eu tenho que atender o quê? Eu tenho que atender às qualificações que a lei. Eu tenho que fazer um curso de medicina, eu tenho que fazer uma residência. Então é por isso que é uma norma de eficácia contida ou restringível. Porque é assim, a Constituição lhe dá esse direito. Só que ela diz, você quer exercer esse direito? Você tem que atender isso aqui. Por isso que é norma de eficácia contida ou restringível. Já as normas de eficácia limitada, o nome já diz, ela é limitada à edição de uma lei. A Constituição me dá um direito. A Constituição diz, Jean, tu tem esse direito X. Mas sabia que você só pode exercer esse direito X
se criarem uma norma para regulamentar esse direito. Vou dar um exemplo. Servidores públicos. Você já se perguntou por que toda vez que os servidores públicos fazem greve, a greve é considerada ilegal? Já se perguntou por isso? Por quê? Porque pensa comigo. A Constituição dá o direito de greve a nós, servidores públicos. Não a nós no sentido que militar não pode fazer greve, mas sim aos servidores públicos de uma maneira geral. Veja, ele dá esse direito de greve. Mas a Constituição, apesar de ter dado esse direito de greve, ela diz assim, o direito de greve será regulamentado por lei. Então, eu só posso exercer esse direito de greve se essa lei existir. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa lei nunca foi criada. Então, é por isso que toda vez que o servidor público faz greve, a greve é considerada ilegal, porque não existe uma lei regulamentando o direito de greve do servidor público. Sacou? Então, é por isso que é chamada de eficácia limitada. Beleza? Aí, veja. Deixa eu só corrigir aqui esse esquemazinho aqui. Peraí, deixa eu só corrigir aqui, porque aqui seria aplicabilidade só. Aplicabilidade das normas constitucionais. Veja, essas duas, deixa eu botar até de vermelho aqui, essas duas aqui, a plena e a contida, só essas duas têm aplicabilidade imediata. Já a limitada tem aplicabilidade mediata. Mediata. Por que mediata, professor? Porque eu vou precisar de uma lei. Show? De boa? Então, veja que aqui é essa ideia. Muita gente confundiu, porque aqui é uma classificação de José Afonso da Silva com relação à capacidade de produção de efeitos das normas. Ou seja, como eu exerço aquele direito? Se eu posso ou não, de fato, de pronto, exercer aquele direito. Já com relação à aplicação imediata, olha só, é o seguinte. Quando eu falo em aplicação imediata, é aquilo que é previsto lá no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. E aqui, ó, sabe o que é que significa isso aqui? É dever do Estado de implementar o exercício desses direitos. Ou seja, dos direitos previstos no artigo 5º. Desses direitos. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que a nossa Constituição trouxe? Sabe o que é que eu vou chamar aqui, para essa aula agora? Direitos humanos. Sabe por que existe esse artigo 5º, parágrafo 1º, dizendo que as normas constitucionais têm aplicação imediata? Sabe o que é que significa isso? E o Estado ele tem que fazer de tudo para implementar tudo que é trazido ali no artigo 5º. Sabe por quê? Porque lá no artigo 5º eu tenho a nata dos direitos humanos. E uma das características dos direitos humanos é a aplicação imediata. Ou seja, o Estado tem que criar mecanismo para implementar. Vou dar um exemplo chamando ali a Lei Maria da Penha. Veja, a Lei Maria da Penha é uma norma de direito humano. Eu pergunto a você, o que é que adiantava eu criar uma lei mais rigorosa contra a violência doméstica e familiar se eu não criasse mecanismos, ou seja, o Estado não criasse mecanismos para implementar, ou seja, aplicar imediatamente a lei? Já imaginou se essa lei não trouxesse nada? Só dissesse assim, é proibido bater na mulher, só isso. E adiantaria alguma coisa? Claro que não. É por isso que o Estado tem que aplicar imediatamente. O que é que significa isso? Criar mecanismos para que aquele direito humano seja exercido. Show de bola? Tranquilidade? Veja, eu preciso aqui, minha aula, quem assiste minha aula sabe que não é aula meia boca, não. De vez em quando eu gosto de dar aquela aprofundada para trazer conhecimento. Porque se for só para responder questão aqui, você vai no site de questão e fica respondendo lá. Se for para fazer isso, vai lá para o site de questões. Aqui não, eu preciso trabalhar o assunto, para que você entenda a diferença de um instituto pelo outro. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Olha aí essa questão 6, ó.
Assinala a alternativa correta a respeito dos direitos políticos. Agora, o assunto agora é direitos políticos. Ele fala assim, ó, a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato afasta a inelegibilidade do cônjuge prefeito ou de quem haja substituído dentro do prazo de 6 meses anteriores ao pleito. Essa letra A aqui, ela está errada. Deixa eu dizer para você, qual é a ideia dessa letra A? Seria assim, o cara é prefeito de uma cidade, tem a esposa. Aí ele chega para a esposa e diz assim, olha mulher, o ano que vem eu vou me reeleger. Por que tu não se candidata a vereadora? Aí ela faz, mas eu não posso, porque como eu sou seu cônjuge, eu sou casada com você, eu sou inelegível dentro do município que você é prefeito, meu amor. Ela vai dizer isso. Aí ele chega e diz assim, pronto, eu já sei o que a gente vai fazer. A gente se separa e você pode se concorrer ao cargo de vereador. A gente não é mais casado, a inelegibilidade é só com cônjuge ou parente até 2º grau. Aí ela faz, tudo bem, então vamos separar. Se separam na mentirinha para ela poder se candidatar ao cargo de vereadora. Isso é possível? Mesmo a dissolução do casamento no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa, também conhecida como por parentesco. Sabe quem foi que fez isso? Teve um governador do Rio de Janeiro e sua esposa, né? Um seu garotinho, né? Pronto. Eles combinaram fazer isso. Eles pegaram, simularam aí a separação e terminaram aí o STF chegou de ser negativo. A dissolução do casamento durante o vínculo conjugal, o rompimento do vínculo conjugal durante o mandato não afasta a inelegibilidade reflexa. Beleza? Essa foi a ideia aqui da letra A. Vamos ver essa letra B. Ó. Na década de 90, ocorreu no Brasil o primeiro referendo da história da República, possibilitando a escolha pelos cidadãos entre a forma de governo, república ou monarquia, e o sistema de governo, presidencialismo e parlamentarismo. Ela está errada porque não foi o primeiro referendo, foi o primeiro plebiscito. Porque ó, o bizu já estava aqui, ó, a escolha dos cidadãos. Então é plebiscito. Só é você lembrar. Plebe é de povo. Pergunto primeiro ao povo, sacou? Eu pergunto primeiro ao povo e depois eu faço a lei. Já o referendo eu faço a lei e depois eu pergunto ao povo. Vamos lá. Constitui condição de elegibilidade na forma da lei a idade mínima de 35 anos para governador e vice-governador. Errado. É de 30 anos para governador e vice-governador. Perfeito? Aí eu tenho aqui, letra D. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, ok, inclusive para os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório. Errado. Porque os conscritos, eles não podem votar. Eles nem sequer podem, como é que eu posso dizer, se alistar eleitoralmente. Não pode. Então sobrou aqui para a gente a letra E, que diz a Constituição Federal do Brasil de 1988 assimilou o regime da democracia participativa ou semidireta, contemplando o sistema híbrido que reúne a democracia representativa, peculiaridades e atributos da democracia direta. Perfeito. Olha lá. Qual é a nossa democracia adotada com relação ao direito ao voto? É a semidireta ou participativa. Por quê? Porque nós temos nossos representantes, então a gente, de maneira indireta, a gente exerce o poder pelo Brasil por meio deles, sacou? Por isso que é indireta, porque eu elejo o meu representante, por isso que é indireta. Já na direta, é por meio de plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Então veja que nós, como povo, nós temos duas capacidades, exercer de maneira direta e exercer de maneira indireta. Perfeito? Vamos seguir. Então aí, letra E. Vamos lá. Questão 7. Olha lá. Analise as afirmativas abaixo de acordo com o texto constitucional. Beleza? Ninguém será preso senão em flagrante delito.
ou por ordem escrita ou fundamentada de autoridade policial ou judiciária competente. Ó, policial, errado. Policial está errado. 2. O preso tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Veja, aqui está, olha só, aqui está certíssimo. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre isso aqui. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Show de bola. O item 3. E 4. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade superior ou judiciária. Que autoridade superior é pela judiciária. O 4 está errado. Então só está certo a 2 e a 3. Cadê ela? Aqui. Letra A. 2 e 3. Letra A. Galera, qualquer dúvida pode perguntar aqui no bate-papo que eu estou acompanhando ele aqui, certo? Estou aqui, ó. O Ismael está respondendo, a Rayane está respondendo aí, valeu, obrigado. O Givanilson está aí presente, a Nayara, certo? Obrigado. Clécia está aqui também junto com a gente. Só que tem um detalhe, tem 72 pessoas assistindo aqui e só tem 49 likes, cara. Like, pô, só clicar nesse negocinho que tem assim, ó. Só vai fazer clique, acabou. Vamos aumentar esse like aí, ó. Ó, a Ilza chegou aqui, Ilza. Já dá o teu like aqui, viu? Já me ajuda aí nesse like que o professor precisa também pagar boletos. Os boletos também vencem. Os boletos também vencem. Então, já meta aí, ó, o dedo aí no like pra gente explicar. Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você. O pessoal tá com medo do dedo cair, né? Olha, valeu, Amirosmar. Olha só, beleza, valeu. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos ter uma conversa. Às vezes eu sempre tenho uma ideia que o professor ele tem a função não só de ensinar o aluno o assunto para o concurso, mas também o professor ele tem uma obrigação de informar o porquê que algumas leis, porquê é escrito daquela forma. Eu sempre, quando eu comecei a estudar Direito Constitucional, na época ainda existiam os dinossauros espalhados aqui pelo mundo, porque faz muito tempo, eu me perguntava com relação a essa questão da identificação do preso. Eu me questionava. E dizia assim, poxa, que negócio errado, que o preso tem que saber quem foi o policial que prendeu ele. Isso é um absurdo. Aí o preso vai lá e pode ir atrás do policial para matá-lo depois. Eu pensava dessa forma. E eu acredito que a maioria das pessoas pensam dessa forma. Veja, sabe por que a Constituição trouxe essa previsão que o preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão? É para evitar o abuso. Veja, quando a gente fala em preso, muita gente só pensa no preso condenado. Não. Eu posso ser preso. Você pode ser presa. Qualquer pessoa pode ser preso. Deixa eu só dizer que quando fala em preso, pode ser também aquela pessoa retida. Vamos lá, tu tá andando na rua, aí passa uma guarnição da PM, mas diz assim, ei bicho, bota a mão na parede aí para gente fazer uma revista. Veja, naquele momento, você é considerado preso. Porque você já perdeu o seu direito de ir e vir. Você já foi coagido. Você já está sofrendo um constrangimento. Entendeu? Então ali você é preso. Vamos imaginar que naquela hora um policial te dá uma tapa. Pergunta a você, não vai querer saber quem foi ele, não? Ou tu vai dizer, não, de boa, não doeu, não. Bate mais que eu gosto. Tu vai dizer isso? Claro que não. É por isso que a Constituição traz essa obrigatoriedade da identificação. E hoje é crime o policial militar não se identificar, o policial civil não se identificar, crime da lei de abuso de autoridade. E deixa eu contar rapidinho uma situação. Meu sobrinho, invadiram a casa dele, procurando o antigo morador. Veja, meu sobrinho alugou uma casa procurando o antigo morador. Os caras bateram na porta, quando ele abriu, ele se assustou, porque os caras estavam de balaclava, ele não sabia se era polícia, não estava com farda, não estava com nada. Ele se assustou e segurou a porta para os caras não entrar. Os caras arrombaram a porta. Quando entraram, meteram ele no chão, meteram o coturno na cara dele, bagunçaram a casa todinha. Foi que um policial, parece que pegou a foto do suspeito
e fez, eita, não é ele não, porque o cara que a gente está procurando é um galego, meu sobrinho é da minha cor. Olha aí. Veja, eu pergunto a você, numa situação dessa, você não queria saber quem foi o responsável por isso, não? Ou você ia ficar calado? Claro que não. Então é por isso que a nossa Constituição traz esse requisito. Por isso que a nossa Constituição traz esse requisito. Então é isso que você tem que entender. Nada que está lá presente na nossa Constituição é de graça. Está ali palavras ao vento, não. Beleza? Só para você ter ideia como é, por que isso tem essa redação na Constituição. Então, vamos lá, vamos seguir. Olha aí, questão número 8. Segundo disposto na Constituição Federal de 1988 sobre o tema nacionalidade, assinala a alternativa incorreta. Vamos lá. São brasileiros natos os nascidos no exterior, filhos de pai brasileiro, ó, são brasileiros natos. Segredo é isso aqui, ó, sempre grifar, ó. São brasileiros natos os nascidos no exterior, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira com tal competência. Show de bola. Show de bola. Certíssimo. São brasileiros natos, aqueles nascidos no Brasil, ainda que pai de estrangeiros. Certo. É importante ressaltar que essa regra não se aplica no caso de estarem os pais a serviço do seu país de origem. Perfeito. De origem do seu país. Beleza? Olha só. São brasileiros natos, aqueles nascidos no exterior, filhos de brasileiro. Olha só. Filhos de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Sendo necessário que pelo menos um dos pais estejam a serviço do Brasil. Show de bola também, ó. Porque são natos, aqueles nascidos no exterior. Letra D. São brasileiros natos, nascidos na República Federativa do Brasil. Termina sendo mais fácil. E sobrou aqui a incorreta pra gente, ó. São brasileiros natos, os estrangeiros, fudeu já, né? Que residem no país há mais de 15 anos, sem interrupção. Somando a isso, é necessário também que o estrangeiro não ostente condenação criminal. Nesses casos, a nacionalidade brasileira deve ser requerida pelo estrangeiro. Nesse caso aqui, eu risco isso aqui e coloco naturalizado. Certo? Aí esse aqui ficaria correta. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu vi uma pergunta aqui rapidão. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho o bate-papo. Professor, me tirou uma dúvida. Todo mundo pode ser abordado? Sim, sim. Tem um colega advogado que ele fala que não pode ser abordado. Sim, hoje por que não? E ele tem escrito na testa que é advogada? Não, pode qualquer um. Agora veja. Tá, é suspeito, é abordado, né? Uma situação suspeita é abordado. Eu já fui abordado, já. Como militar, eu já sou militar há tanto tempo que eu já perdi a conta. E já fui abordado. Aí, só que agora eu faço diferente, né? Eu já me identifico. Aí pronto, já vou embora. Mas eu sou abordado, né? Então, acabou. Qualquer pessoa pode ser abordada. Agora, quando se identifica, os caras mandam embora. Entendeu qual é a lógica? Eu vou adivinhar e está escrito na testa? Não tem como. Não tem como. Então, vamos lá, vamos seguir? Cadê? Aqui. Vamos lá. Olha aí, questão 9. É inviolável o sigilo de correspondência, das comunicações telegráficas e de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Aqui, ó, show de bola, o item 1 tá show. O item 1, show. 2. A autoridade competente não poderá usar propriedade particular no caso de iminente perigo público, mesmo que assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Errado, o erro está aqui, ó. E ela pode utilizar a propriedade, beleza? Vamos lá. 3. Todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informação do seu interesse particular, show, ou do interesse coletivo ou geral, tranquilo, que serão prestados no prazo da lei. Essa lei aqui é a lei de acesso à informação. Sob pena de responsabilidade, ok. Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja necessário à segurança da sociedade e do Estado, aqui está correto e aqui está errado, certo? 4. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal está obrigatoriamente vinculada ao pagamento de taxas. Não tem esse negócio de pagar taxa, não. Então tá errado. Então tem um A1 e A3. Vamos lá. A1 e A3, letra A de amor. Vamos lá. 1 e 3, vamos lá. O que é que
Pô, eu acho massa. Themistocles. Olha, porra, o nome do cara. Em um veículo policial deve abordar todo mundo do veículo ou só o motorista? Não, cara, o cara manda descer, né? Manda descer. Se o carro for suspeito, eu mando descer. Eu não vou abordar o motorista, enquanto se tiver um cara suspeito atrás armado, mete bala em mim. Eu tenho que mandar para todo mundo descer, se o carro tiver suspeito. Beleza? Manda todo mundo descer. Desce todo mundo. Eu vou estar moscando, é? Vou estar moscando? Veja, o Renato está perguntando, fala sobre a democracia participativa semidireta. Veja, a democracia participativa, deixa eu mostrar aqui, ó. Veja, a nossa democracia, que é a participação, é a vontade do povo para o povo e pelo povo. A nossa democracia, ela é a semidireta. Ela é a semidireta ou participativa. Por quê, professor? Porque a gente exerce a nossa democracia diretamente quando a gente exerce um plebiscito, um referendo ou a iniciativa popular. Pronto, a gente está fazendo nossa vontade diretamente por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Mas também a gente exerce indiretamente, quando a gente representa os demônios, ou os políticos. Quando a gente representa, a gente elege os políticos. Quando a gente elege os políticos para que eles nos representem. Então tá aí. Por isso que é chamado de democracia semidireta ou participativa, porque a gente exerce tanto de maneira direta quanto de maneira indireta. Show de bola? Vamos embora. Questão 10. Acerca da perda e da suspensão, lembrando que perda e suspensão de direitos políticos, perda é permanente e suspensão é temporária. Olha só. Acerca da perda ou suspensão dos direitos políticos, assinala a alternativa incorreta. Vamos lá, que é a incorreta. A incapacidade civil relativa é causa de perda ou suspensão dos direitos políticos. Não, é a absoluta. Então tá errado. O cancelamento da naturalização por sentença transitada de julgado é causa de perda ou suspensão de direitos políticos. Olha só, ele quer incorreto, então já matamos aqui a letra A, perdão. Já matamos aqui a letra A de, como a Micaela falou, a Vitória, como a Vitória Brito falou aí, A de aprovada. Então ficou aqui a letra B. Perdão, letra A. Então letra B, certo. Letra C, condenação criminal transitada em julgado quando durarem seus efeitos é causa de perda ou suspensão de direitos políticos. Letra D, a incapacidade civil absoluta é causa de perda ou suspensão dos direitos políticos. Perfeito. E letra E, a prática de improbidade administrativa é causa de perda ou suspensão de direitos políticos. Também está correta. Veja, muito cuidado com esse assunto. Está lá no artigo 15 da nossa Constituição. O artigo 15 ele diz assim, que é vedada a cassação de direitos políticos. Cassar direitos políticos é vedado. Só que existem 5 situações que podem haver a perda, que é permanente, ou a suspensão. Veja, tem só uma que é uma polêmica, mas deixa eu dizer uma coisa para você. As bancas nem sequer entram nessa. Pode ver que aqui, nessa questão, a banca nem sequer perguntou, já para não trazer problema. A banca trouxe todas, menos essa, que é o quê? É o que a gente chama de dupla recusa. Lembra que tem ali na nossa Constituição, lá no artigo 5º, diz assim, que é inviolável o direito de crença e consciência, só que eu não posso utilizar esse direito para me eximir de uma obrigação legal a todos impostas. Lembra disso? E se eu não cumprir a prestação alternativa, eu vou ou perder ou ter meus direitos políticos suspensos. E isso tem um problema, sabe por quê? A doutrina majoritária diz que é um caso de perda. Já a jurisprudência do TSE diz que é um caso de suspensão. Então, como tem essa briga se é perda, se é suspensão, sabe o que acontece? A maioria das bancas nem sequer entra, nem sequer fala, nem sequer cita. Agora, deixa eu dizer a você uma banca que faz isso. Banca CESP. A banca CESP, ela adota uma posição. Ela adota a posição que
a dupla recusa, né, se amparando ali na escusa de consciência, é um caso de perda de direitos políticos. Essa é a posição do Supremo Tribunal do CESP. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Questão 11. De acordo com as normas da Constituição da República Federativa do Brasil, relativas aos direitos e garantias... De acordo com as normas da Constituição da República Federativa do Brasil, relativas aos direitos e garantias fundamentais, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, conceder-se-á o quê? Veja, bem tranquilo. Ó. Sofrer, falou, ó. Palavra-chave, falou liberdade de locomoção, eu tenho o habeas corpus. Vamos lá. Memorex rápido. Memorex rápido. Falou em informação da pessoa do impetrante, que é habeas data. Falou em direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, eu falo de quê? Mandado de segurança. Falou em falta de norma regulamentadora, eu falo de quê? Mandado de injunção. E eu tenho ali a ação popular, que é impetrada por cidadão. Caso tenha alguma ilegalidade com relação ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural, ao meio ambiente ou à moralidade administrativa, eu entrarei ali com uma ação popular. Show? Tranquilidade? Tá todo mundo de boa? Pessoal, se por acaso, é porque eu sempre tô dando tempo para responder. Mas olha aí, caso não consiga, caso você faça uma pergunta e eu não responda, pode mandar um direct para mim que eu respondo lá, beleza? Eu respondo lá, ó, professor, tô assistindo sua live aqui, tive uma dúvida tal, sou aluno do professor Hugo Dias, tô com uma dúvida nesse assunto, pode mandar lá que eu faço questão de responder todos os meus alunos. Vamos lá. Então tá aí, ó, questão 12. Dentre os remédios constitucionais está escrito o direito de petição, que seria aí o direito de pedir. Olha só, direito de pedir. Conforme prescreve a Constituição Federal, trata-se de um direito. Veja, quando eu falo direito de pedir, deixa eu dizer uma coisa para você. Muita gente não faz essa relação. Porque assim, eu sou professor de direito administrativo. Você sabia que o direito de petição previsto na nossa Constituição está relacionado com o princípio da publicidade? Você já conseguiu juntar os dois? Pois é. O direito de petição previsto na nossa Constituição está relacionado com o princípio da publicidade. Porque, veja, se a partir do momento que eu faço um pedido, a administração pública precisa o quê? Publicar aquele pedido. Sacou? Então é por isso que eu tenho ali o princípio da publicidade. Show de bola? Então vamos lá. Dentre os remédios constitucionais está escrito o direito de petição, conforme prescreve a Constituição Federal. Trata-se de um direito de quê? Olha lá. Direito assegurado a todos, independente do pagamento de taxas. Beleza? Aí, que só pode ser validamente exercício no âmbito do Poder Judiciário? Não. Assegurado apenas aos cidadãos nacionais? Também não. Exercitado por qualquer pessoa mediante pagamento de taxas? Não. Extensível aos estrangeiros que residam no país há pelo menos 10 anos. Olha, pô, maldade da poxa. Beleza? Deixa eu ver aqui. Professor, o inciso 12 do artigo 5º diz que no último caso, nas comunicações telefônicas, precisa de ordem judicial. Quer dizer que as outras, correspondência, telegráficas e dados, não precisam. Não, calma lá, respire. Respire. Eu tenho 4 comunicações. Correspondência, telegráficas, de dados e telefônicas. Dessas quatro, as que podem ser quebradas são as telefônicas por interceptação telefônica. Só que, veja, a interceptação telefônica pode ser quebrada por meio de juiz. Como regra, essas outras 3 não podem. Agora aí, vem cá. Deixa eu dizer uma coisa. Essas outras 3, como regra, são invioláveis. Mas é como regra. Já aconteceu exceção. Por exemplo, as correspondências dos presos podem ser abertas, utilizando como base a segurança nacional. Isso aconteceu com o Fernandinho Beiramar. Já tem decisão nesse sentido, que a correspondência do preso, fundada em segurança nacional, podem ser abertas. Então, acabou.
beleza? Como regra, são invioláveis. Na realidade, as 4, como regra, são invioláveis. As telegráficas, cara, o Telex acabou há 200 mil anos, então morreu. A de dados também pode ser quebrada. Veja, quando a justiça pede os dados telefônicos, são dados. Só que, ó, dados telefônicos. A justiça pode pedir para Oi, Claro e TIM, olha, eu quero saber para quem esse número aqui ligou. Elas podem fornecer, são dados. Então, veja, tudo isso que está aí no inciso 12, que o Themistocles trouxe, é a regra. Só que tem as exceções. De acordo com a nossa Constituição, a única que pode ser quebrada por interceptação telefônica, a única que pode ser quebrada por interceptação telefônica é a telefônica. Show. Beleza? Essa é a regra. Essa é a regra. Então, fica ligado que eu estou como regra. Como regra. São 576 questões, Rosenaldo. 576. Não, estou brincando. São 20, eu acho que são 25, agora estou na dúvida. São 25. Foram 25. Olha aí, muitas guardas para sair. Caruaru, Maceió, Olinda. O professor tá informando aí a quantidade de guardas que estão na... Olha aí, ó. Essa daqui, cara, eu sou bem sincero. Eu acho muito lindo Olinda. Olinda. Por isso que Olinda foi dado o nome, porque quando chegaram lá, olharam a parte alta que tem lá em Olinda, aí fizeram, ó, linda vista de se ver. Sacou? Aí por isso que ficou Olinda. Direito também é história. Então, ó, tem aqui o QR Code, ó, tem aqui, ó, clica aqui, ó, tem um clique, tá aqui, eu acho que tá nesse comentário fixado, tá aqui, é isso mesmo, tá no comentário fixado aqui, então tem aí, ó, Olinda, beleza? Cara, é muito bonito, a cidade, não é porque não é no meu estado não, mas Olinda é show de bola. Vamos lá, questão 13. Considerando o tema partidos políticos e seu regramento constitucional, analise as assertivas a seguir, que aponta as corretas. Vamos lá. Ao eleito por partido político que não preencher requisitos para ter direito aos recursos fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem a perda do mandato. A outro partido que tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de redistribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito no tempo no rádio e na TV. Essa daqui tá show de bola. Daqui a pouquinho eu explico ela, certo? Daqui a pouquinho eu explico. Os deputados federais e os deputados estaduais, os deputados distritais, vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenha sido eleito perderão o mandato, salvo em casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada em qualquer caso a migração do partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos de acesso gratuito no rádio e televisão. Aqui também está show de bola. Daqui a pouco eu explico isso aqui, tudinho. Em virtude de fundamento constitucional, o pluralismo político é permitido a utilização de partidos políticos de organização paramilitar. Errado. Então, só estou aqui certo A1 e A2. A1 e A2. Então, letra B. Tranquilinho? Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem alguma... Olha, guarda municipal de Ingá, tá aberto na Paraíba. Paraíba é bem aqui, cara. Boa noite, vamos lá. Para Olinda, o material é apenas direito ou todos os assuntos? Não, tem português, vai ter matemática, tem aí direito constitucional, certo? Tem ali, de repente, a gente vai ter que esperar que saiu o edital anterior. Acho que o curso daqui está de acordo com o edital anterior. Entenda que a maioria das guardas municipais, os editais são bem parecidos mesmo, bem parecidos mesmo. Olha aí, o curso é completo, cara, beleza? A Kátia aí, o professor Hugo está respondendo. Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com relação a essa questão, vocês viram que tem uma situação bem delicada. Porque antigamente, todo partido político tinha direito ao fundo partidário. Que é o quê? Cacau. Todo partido tinha direito. Só que agora, criaram uma cláusula de barreira em 2017. Criaram uma cláusula de barreira. Que o partido político, para ele ter direito ao fundo partidário, ele tem que atender um de dois requisitos, né? Ter ali 3% dos votos válidos na Câmara dos Deputados, divididos em 1/3 das unidades federativas e não menos do que 2% em cada uma delas. Ou, pelo menos, ter elegido 15 deputados federais
distribuídos em 1/3 das unidades federativas. Então, para o partido político ter direito ao fundo partidário, ele tem que atender ou um requisito ou outro requisito. Só que eu não posso, só que a nossa Constituição ela foi legal. Ela diz assim, ó, se um deputado, vereador, que foi eleito por um partido que não teve direito ao fundo partidário, é permitido que ele migre para outro partido para que ele vá para um partido que vai receber cacau. Ele pode fazer isso. E ele não perde o mandato, porque como regra, quando um vereador, um deputado, ele migra de um partido para outro, como regra ele perde o seu mandato. Porque o mandato, no caso, que é como é proporcional, o mandato é do partido e não do candidato. Tranquilo? De boa? Então vamos lá, vamos seguir. Olha aí, questão 14. Assinala a alternativa correta no que tange os direitos e garantias fundamentais. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe dê a lei, assegurada a soberania dos veredictos e a publicidade de suas votações. Aqui, ó, tá de boa, né? Tá de boa. Ele quer correta, viu? Aqui tá errada, né? Porque seria soberania dos veredictos e sigilo das votações. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei nos atos necessários no exercício de sua cidadania. Então aqui, letra B já está correta. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A gente já trabalhou isso daqui, certo? Aí está errada porque é imediata, sacou? Já achou aí o erro facinho, porque a gente já falou sobre isso. É vedada a participação dos trabalhadores e empregadores no colegiado dos órgãos públicos? Não, é permitida. É opcional, ó, a participação de sindicatos em negociações coletivas de trabalho. Não, é obrigatória. Está vendo que é sempre nesse sentido que as bancas fazem. Questão 15, vamos lá. Ele está pedindo a incorreta de acordo com a Constituição Federal. É constitucional a lei municipal que reserva às pessoas negras percentual de vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento dos cargos efetivos de empregos públicos no âmbito da administração pública municipal. Aqui está perfeito. Ele quer a incorreta. Essa lei muitos municípios criam a lei de cotas. Letra B. Os direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição Federal vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face de entidades privadas. Exatamente. Os direitos e garantias fundamentais também é aplicável de um particular com relação a outro particular. Sacou? Então, se fosse assim, por isso que o direito à vida é garantido pelo Estado, né? Ou seja, o Estado não pode matar você e também um particular também não pode matar você. Por isso que ele é punido por homicídio caso ele cometa um crime de homicídio. Beleza? Vamos lá. Letra C. Não havendo sistema constitucional brasileiro, direitos e garantias revestidos de caráter absoluto. Nenhum direito e garantia pode ser exercido em detrimento de ordem pública com desrespeito às prerrogativas de terceiro. Olha só essa questão 15 aqui. Veja, não havendo no sistema constitucional brasileiro direitos e garantias revestidos de caráter absoluto. Nenhum direito e garantia pode ser exercido em detrimento na ordem pública ou com desrespeito e prerrogativas de terceiros. Veja, como regra, os direitos e garantias fundamentais são relativos. Né? São os direitos humanos, são relativos. Mas eu tenho dois direitos, né? E lá no artigo 5º tem um, que é a tortura. A tortura, a vedação à tortura, ele é absoluto. Né? Então, aí, por isso, mas veja, como regra, não existe nenhum de caráter absoluto. Como regra. Né? Não existe, ou seja, são relativos. Mas a doutrina aponta que a tortura e a vedação à escravidão, né? Vedação à tortura e a vedação à escravidão são absolutos. Só esses dois. Mas para a maioria da doutrina, não existe. Certo? Foi o que a questão trouxe. Então, quando ela fala, não havendo no sistema constitucional brasileiro direitos e garantias revestidos de caráter absoluto. Por isso que ela ficou certo. Beleza? Aí, todas as pessoas podem se reunir pacificamente em locais abertos ao público, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigida a autorização prévia. Não, sem autorização. Né? Sem autorização prévia. Questão... Eu marquei? Marquei não. Faltou marcar o X. Vamos lá. Uma governadora está no fim do seu segundo mandato.
consecutivo, certo? Está no fim do seu segundo mandato consecutivo. No cargo considerado em posição majoritária. Considerando essa posição majoritária e atual do Supremo Tribunal Federal e das normas constitucionais sobre direitos políticos, é correto afirmar que o cônjuge da governadora que esteja no fim do seu segundo mandato consecutivo será inelegível. Olha só, esse é um tipo de questão que eu gosto muito de praticar. Por quê? Porque a banca traz uma historinha e você tem que chegar à conclusão daquela história. O que é que ela está dizendo? Está dizendo assim, que tem uma governadora que está no finalzinho do seu segundo mandato e ela tem um marido. E a banca está perguntando, esse marido ele é inelegível? Sim, ele é inelegível. Mas onde? No município. Só no município. Ele poderia se candidatar a governador sem problema nenhum. Agora, ele não pode se candidatar a vereador, porque é um cargo abaixo de prefeito. Sacou? Então, a gente já vai ali para a alternativa correta. Então, está aqui a letra C. Ó. Ele é inelegível em todo o território do respectivo estado. Né? Seria ali, eu falei município, mas seria aqui no estado. Ainda que o vínculo conjugal se dissolva no curso do mandato. Então, ele poderia se candidatar a presidente da República. Sem problema. Ou se não, ele sabe o que ele podia fazer? Ele podia ir para outro estado. Certo? Para outro estado, sem problema nenhum. Porque como ela é governadora de um... Vamos lá. Questão 17. João Pipoqueiro, em uma pequena cidade no interior do país, que acabara de ser empossado como vereador, procurou um defensor público da comarca e informou que almejava ajuizar uma ação constitucional cabível em face dos engenhos produtores de açúcar, que considerava responsável pela diminuição da qualidade do ar e pelo fato de as praças e as cidades ficarem cobertas de fuligem em determinado período do ano, o que impedia a sua utilização pelos munícipes. Ao ouvir a narrativa, o defensor público respondeu corretamente que a ação a ser ajuizada é... Olha aí, a galera respondendo aí. Exatamente, ação popular. Lembre-se que a ação popular, ele visa derrubar uma ilegalidade com relação a PPMM. Para gravar, é PM ao quadrado. Pronto, PM ao quadrado. Patrimônio público, patrimônio histórico-cultural, moralidade administrativa e, o caso da nossa questão, meio ambiente. Beleza? Show? Questão 18. Joana inscreveu-se em concurso público destinado ao provimento de determinado cargo efetivo no estado beta. Ao ser comunicada da data da realização da avaliação correspondente à segunda fase do certame, percebeu que isso ocorreria justamente em um dia da semana no qual sua religião não permitiria a prática de qualquer atividade. Considerando a forma como a liberdade de religião é tratada pela ordem constitucional, é correto afirmar que Joana... Veja, vou explicar essa situação. Veja, que foi a segunda fase. Foi a segunda fase, ou seja, nesse caso foi um caso concreto. Foi um caso concreto. Essa questão foi um caso concreto. Veja, o STF, ele... não sei se vocês lembram, antigamente o Enem era dia de sábado e de domingo. Não sei se vocês lembram que antigamente era sábado e domingo. O que acontecia com as pessoas que guardavam o sábado? Né? Que são os sabadistas, né? São as pessoas que guardam o sábado. Eles iam ao local, quando dava ali 1h da tarde, pior que na época era o horário de verão, era de meio-dia. Eles entravam no local onde ia fazer a prova, ficavam lá dentro, esperavam o sol se pôr, aí a partir daí eles começavam a fazer a prova. Era assim que eles faziam a prova. Era. E muita gente recorreu, e os tribunais superiores falavam, não, porque se eu fizer isso daí, eu vou estar ferindo a igualdade. Exatamente, essa foi a posição adotada durante um bom tempo. Foi aí que depois, com o tempo, o Enem ficou sendo 2 domingos, exatamente para não prejudicar as pessoas que tinham a religião que guardavam o sábado. Só que surgiu outro problema. Alguns concursos públicos, quando tem segunda fase ali o TAF, marca o TAF para um dia de sábado. Já vi muitos TAFs marcados para o dia de sábado. E esse caso foi dessa mulher que ela pegou o dia do TAF dela, foi exatamente um sábado. Ela entrou na justiça para modificar o dia desse TAF.
porque ela não podia por conta da religião. Beleza. Só que o que foi que aconteceu? Deram lona. Deram lona porque não deu tempo de fazer a mudança e tudo mais. Só que ela ganhou na justiça. Sabe por quê? Porque o que ela tinha pedido administrativamente, antes de entrar na justiça, ela tinha pedido administrativamente só a troca do dia. Porque o TAF era no sábado e no domingo. Ela queria fazer no domingo, só fazer isso. A troca para o domingo. Ela não queria fazer em outro dia. Ela só queria fazer a troca para o domingo. Porque no sábado ela tinha que guardar. O que é que a banca fez? Deu lona, aí foi por isso que ela procurou a justiça. Aí a banca foi obrigada a fazer um novo TAF por ela. E a justiça fundamentou esse pedido dela que não ia trazer nenhum ônus, para a banca só fazer a troca do dia do TAF. Qual seria o ônus? Nenhum. Agora, veja, vamos imaginar que o TAF só foi no sábado. Só é no sábado. Normalmente a justiça não vai dar para que você consiga fazer em outro dia, porque o TAF só foi no sábado, um dia. Imagina só o quanto que a banca vai gastar para fazer em outro dia só com você. Então, a fundamentação dessa decisão foi exatamente aqui, ó. Essa letra aqui, ó. Letra D. Veja, que nessa situação pode vir a ser alterada a data da avaliação, desde que presentes o quê? A razoabilidade, porque só era para mudar de um dia para o outro, não ia ter problema nenhum, e a preservação da igualdade, ou seja, ela não ia fazer sozinha, ia ter mais pessoas fazendo com ela. E não haja ônus desproporcional para a administração. Porque, veja, se eu marco só para ela em outro dia, de repente esse outro dia pode ser mais favorável para o TAF. Pode ser um dia que esteja mais frio, mais ameno, a temperatura, sacou? Então, essa decisão foi muito interessante. É uma decisão recente, por isso que eu trouxe essa questão. Mas para que você tenha conhecimento também, uma banca basicamente não vai cobrar isso, mas é bom você ter esse conhecimento porque pode acontecer com você. Sacou? E você sabe que já tem jurisprudência nesse sentido. É uma maneira também que eu preciso, por isso que eu preciso dar um pouco mais de conhecimento a vocês. Caso você vai estar fazendo concurso público, de repente você precisa desse bizu, né? Então vamos lá, vamos seguir. Questão 19. No que se refere aos direitos fundamentais previstos no artigo 5º do texto constitucional de 1988, assinala a alternativa correta. Vamos lá. No processo, são admissíveis as provas obtidas no meio ilícito. Negativo, armaria, não. Constitui crime afiançável e prescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional. Errado, é imprescritível. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras. Intransmissível aos herdeiros. Errado, é transmissível aos herdeiros. O acesso à informação é assegurado a todos, inclusive no conhecimento da respectiva fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Veja, aqui tá erradíssimo, tá tudo errado. Sobrou pra gente aí, ó, o Diego já respondeu, o Fitness Center já respondeu. Sobrou pra gente aqui, ó, manifestação de pensamento é livre, sendo vedado o anonimato. A Nayara, aí o Tiago, galera tá participando. Valeu mesmo, galera, valeu mesmo. Vamos lá. Isso é bom, porque assim, aqui, ó, isso é a mágica da internet. Isso aqui é do caralho, né? A tecnologia, quando ela é usada de maneira correta, ela só agrega. Porque, ó, tô em casa, de boa, e você tá aí, a gente tá interagindo, Tem um delayzinho de 4 segundos do que eu falo e o que você recebe aí, mas a gente tá aqui, interagindo e conversando. Deixa eu ver aqui essa... Professor, tem uma questão que pode ser admitida à prova ilícita quando ela beneficiar o réu. Exatamente. Veja, se a prova foi obtida de maneira ilícita, se for para beneficiar o réu como prova da minha inocência, eu posso utilizar, beleza? Ou se eu tiver envolvido. Deixa eu explicar como assim. Vamos imaginar que eu e o professor Hugo Dias, a gente entrou em uma discussão. Eu e o professor Hugo Dias, a gente entrou ali em uma discussão. Eu chego um outro dia com o meu celular gravando. Pego o meu celular e boto gravando. E eu gravo a conversa. Ele me ameaçando, por exemplo. Veja, foi uma prova obtida por meio ilícito. Oi. Mas eu posso utilizar ela como prova.
apesar de ter sido uma prova obtida do meio lícito, pelo fato de eu ser um dos interlocutores, eu posso utilizá-la como prova. Porque pensa comigo, se o Hugo Dias mandou uma mensagem para mim me ameaçando, eu não posso mover uma ação contra ele? Eu não posso entrar uma ação penal contra ele? Posso. Posso, sim. Então, peraí. Se eu posso entrar pelo que ele me escreve, por que eu não posso entrar pelo que ele falou? Entendeu qual é a lógica? Então, essa é uma das ideias, né? Das ideias dessa questão da captação. Isso aí é chamado de gravação clandestina. Beleza? Olha aí, vamos ver aqui. Professor, beleza. Professor, como é que uma ação de grupos armados é imprescritível, terrorismo e tortura não? Veja, entenda, isso aí é a Constituição que determinou, certo? Então, se é ou não, eu só sigo o que está na Constituição. Veja, imprescritível só são dois crimes. Só são dois crimes. Racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Veja, entenda, isso é muito mais grave. Seria assim, eu criar um grupo armado para separar o estado de Alagoas do restante do país. Pronto, seria por isso que é imprescritível, porque eu vou querer responsabilizar essas pessoas. Beleza? Vamos ver aqui. Professor, vai ter aula do TMCE no outro canal? Cara, isso aí, hoje, para mim, comigo não. Eu estou por aqui. Dica de outro, professor. Pois é. Vamos embora. Então, olha lá. Vamos lá. Analisa as seguintes a situação. Vamos lá. Johann nasceu no território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade alemã, aqui se encontravam com visto de turismo. Olha só, os caras só estavam de visto de turista. Após o nascimento, foi levado para a Alemanha, onde era legalmente reconhecida a sua nacionalidade alemã nata. Ou seja, ele nasceu no Brasil, já se tornou brasileiro nato. Foi embora para a Alemanha, ele se tornou alemão. Né? Se tornou alemão. Pronto. Então, entenda, ele agora tem a dupla nacionalidade. É o que a gente chama de dupla nacionalidade. Aí fala, ao completar 25 anos de idade, foi acusado de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes na Alemanha. Ou seja, ele entrou para o tráfico. Tendo retornado pela primeira vez no Brasil, o que ocorreu na condição de fugitivo. Olha só, ele é brasileiro nato, ele também é alemão nato, cometeu um crime de tráfico de droga e capou o gato para o Brasil. Veja, eu já sei até que a pergunta vai ser, ele pode ser extraditado para a Alemanha? Porque ele é brasileiro nato. Se ele fosse brasileiro naturalizado, ele poderia ser extraditado. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, além de ter a nacionalidade alemã, é brasileiro nato, não sendo possível o acolhimento de eventual pedido de extradição formulado pelo governo da Alemanha. Beleza? Questão 21. Acerca dos direitos políticos, sua previsão constitucional e interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal assinala a alternativa incorreta. O presidente da República, os governadores de Estado, Distrito Federal e os prefeitos, e os que houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único cargo subsequente. Certíssimo. Aqui está de boa. Letra B. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, governadores de Estado, Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos 6 meses antes do pleito. Show de bola. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, certo? E os parentes consanguíneos e afins até, terceiro grau. Não, é até segundo grau. É até segundo grau. Até segundo grau. Vamos lá. Letra D. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias. Perfeito. Contados da diplomação instruída com a ação da prova do abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Aqui foi errada, né? Ele está pedindo a incorreta, então aqui está certo. Serão realizadas concomitantemente as eleições municipais e as consultas populares sobre questões locais aprovadas pela Câmara dos Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Veja, essa letra E é novidade, viu? Então, muito cuidado aí, é novidade. Está lá, foi uma emenda constitucional do ano passado, viu? Então, toma cuidado com esse prazo aqui de 90 dias para a banca não colocar 60 e assim vai. Vamos seguir? Questão 22.
De acordo com a Constituição Federal, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos seguintes casos, exceto improbidade administrativa, tem perda ou suspensão, nesse caso aqui seria suspensão, vou botar só um S. Pessoa com deficiência, nada a ver. Aí cancelamento da naturalização é perda, recusa de cumprir a obrigação legal a todos os impostos é perda ou suspensão, vai depender da posição que você adotar, e condenação criminal transitada de julgado enquanto durar seus efeitos é a suspensão. Beleza? Suspensão aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem alguma... Eita, valeu, estudante. Brigadão aí. Sou o Felipe. Valeu, Felipe. Exu, Pernambuco. Vamos embora. Valeu, obrigado aí. Valeu mesmo. Pronto. Então aqui tá de boa. Olha, falta 7 likes para 100, cara. Olha só. Vamos pelo menos fechar os 100. Eu acho que dessas 82 pessoas que estão assistindo, eu acredito que tem alguém que não deu like, né? Não deu like. Então vai lá pra gente ver. Olha, opa, 98. Vamos lá. Faltam 2. Rapidão. 2. E será que a gente consegue? Vamos lá, galera. Vamos lá. Opa, passamos. Olha, tá vendo? Tinha a galera que não tava curtindo. Veja, pessoal, professor precisa pagar o boleto. Me ajude a pagar o boleto. Tem boleto para pagar. Tem boleto. Vamos lá. Questão 22. Olha ela aí. Perdão, questão 23. O artigo 5º da Constituição Federal trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, espécie do gênero de direitos e garantias fundamentais. Assim, os direitos são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, enquanto as garantias são instrumentos através dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos, ou prontamente repara no caso violado. Isso aqui foi um texto do professor Pedro Lenza, um dos melhores constitucionalistas do Brasil. Beleza? Sobre os direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição Federal, assinala a alternativa que contém a afirmativa correta. Olha lá. São a todos assegurados mediante pagamento de taxas. Já morreu, essa daqui já foi embora. Falou em pagamento de taxas, já era. Nenhuma pena passará da pessoa condenada, podendo a obrigação de reparar o dano, decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos seus sucessores, contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Letra B, fechou aqui. Isso aqui é um princípio da intranscendência das penas, ou da pessoalidade. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte em qualquer hipótese. Não, só no caso do sigilo profissional. Está errado aqui. São admissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Não, são inadmissíveis. A lei não poderá, em hipótese alguma, restringir a publicidade dos atos processuais. Pode sim. Eu posso restringir a publicidade dos atos processuais quando relacionado à defesa e intimidade das pessoas. Por isso que os processos que envolvem crimes sexuais, processos que envolvem crianças, são todos sigilosos. Só quem tem acesso são as partes e seus procuradores, ou seja, os seus advogados. Muito cuidado com essa questão da intranscendência das penas. Muita gente pensa que é a pena só de prisão. Não. Lá na improbidade administrativa, se o cara foi condenado por improbidade administrativa ao perdimento de bens, existe isso, essa pena de perdimento de bens lá na improbidade administrativa. Se ele morrer antes da execução da pena, a pena vai passar para os seus dependentes. Porque, veja, perdimento de bens. Então, os bens podem ser passados até o limite da herança do valor transferido. Então, se eu morrer e eu preciso pagar uma indenização ao Estado, a uma pessoa, minha filha, que é minha herdeira, vai ter que pagar, porque ela ficou com a minha herança. Agora, é até o valor da herança que ela recebeu. Vamos imaginar que eu vou ter que pagar 2 milhões de reais de indenização, alguma coisa, perdimento de bens, ressarcimento ao erário. 2 milhões de reais. E minha herança, que eu transferi para ela, só foi de 1 milhão de reais, então ela só precisa pagar 1 milhão de reais. Que é até o limite da herança transferida. Questão 24, vamos lá para a nossa penúltima questão. Valeu aí, o Clash do Sertão. Valeu, brigadão aí. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, assinala a alternativa correta. Vamos lá. O direito de propriedade impede de forma absoluta a privação de bens do indivíduo. Não existe direito absoluto como regra, beleza? Como regra. Ninguém poderá ser considerado como culpado, até no caso que se prove o contrário. Vê que bololô, a banca fez um bololô aí. Ninguém pode ser considerado culpado, né? Até que se prove o contrário. Prove, prove, prove.
Os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição são um rol taxativo. Não, é um rol exemplificativo. Não é rol taxativo. E a letra D, a gente já estudou isso. Ó. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Certo? Então, aqui, a letra D. O habeas corpus e o mandado de segurança são ações constitucionais gratuitas. Mandado de segurança, não. Mandado de segurança, ele é pago. E veja, é um preço muito salgado, não, mas é pago. Então, temos aqui a nossa 25, a nossa derradeira aqui, ó. Suponha que Josh e Mary, casados, cidadãos americanos, estavam de férias no Brasil, quando, devido a uma intercorrência médica, Mary deu à luz prematuramente ao seu filho Brad. Considerando o disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que Brad... O que é que Brad é? Brad Pitt. Ele vai ser o quê? Eu gosto muito desse tipo de questão, que ela traz a situação e você precisa chegar à conclusão. Isso é bom, para memorizar o assunto. Você tentar, antes de responder, você já buscar a resposta. Beleza? Então, Brad, ele já é brasileiro nato, né? Ele nasceu quando os pais estavam de férias, então ele é brasileiro nato. Então, vamos lá. No futuro, poderá se candidatar a presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil. Letra B de bola. Beleza? Cara, o valor do mandado de segurança... Cara, a última vez que eu vi é porque depende do grau, depende da autoridade coatora. A última vez que eu vi foi 400 e pouco. Só que tem um detalhe, eu estou falando 400 e pouco a custa processual. Um advogado hoje, para entrar com mandado de segurança, não está cobrando menos do que R$3.000, não. Eu acho que não vejo isso, não. É o mínimo, eu acho que termina sendo... O problema não é a custa processual, o problema é o ADV que o cara tem que pagar, porque tem que ser por meio de advogado. Beleza? Tem que ter a capacidade processual. Beleza, galera? Então, ó, valeu. Cara, meu irmão, velho, calma lá, olha, vê só, deixa eu dizer uma coisa pra você. Ainda faltam 4 meses. 4 meses não, 5, né? Que é só em abril, 5 meses. Deixa eu dizer uma coisa pra você, Diego. Não foram nem feitas as questões ainda desse concurso. Nem foram criadas. Quando for mais próximo ali, faltando um mês, eu respondo essa sua pergunta. Você pode me cobrar. Pode me cobrar. Você pode mandar uma mensagem para mim, pro meu Instagram, me cobrando. Deixa eu botar ele aqui. Dizendo, ó, professor, e agora? Falta um mês para a prova. Quantas questões? Aí eu posso dizer para você lá. Beleza? Porque... E ainda posso ali ainda dizer mais ou menos o que a banca vai cobrar. Porque eu vou começar a estudar mais a banca, me aprofundar mais na banca, mas eu faço isso só no finalzinho, porque eu trabalho com várias bancas. E quando é um concurso específico, eu termino só me dedicando a ela ali no último mês antes da prova, né? Que é ali onde eu vou passar ali quais são as questões que ela vai cobrar, que é a famosa revisão de véspera. Beleza? De boa. Então, galera, valeu. Quero agradecer aí ao professor Hugo Dias a oportunidade de estar nessa live aí com essa galera massa. Quero agradecer aí ao Guilherme que está dando suporte aqui. E ó, olha só, não se... Eu gosto... Isso aqui é muito doido. Não, aqui, aqui, pronto. Esses 2 QR Codes que estão aqui, ó, pronto. Certo? Um é da Guarda de Olinda e o outro Guarda de Marechal Deodoro. Olha só, pertinho de casa. Daqui é onde eu moro. Então, bem pertinho. É uma oportunidade. Sabe por quê? Falta 5 meses para o concurso. Meu irmão, é tempo demais para o cara estudar. Eu acho que o cara até esquece do dia da prova, porque falta tanto tempo ainda que o cara esquece, né? Então, tem muito tempo. Tem muito tempo. Vamos lá? Então, valeu, galera. Obrigado. Boa noite a todos e até a próxima. Então, ó, só para lembrar aqui, ó, tá aí, ó. Curso preparatório, ó, início imediato, já tá lá tudo salvadinho, tá todas as aulas lá. O acesso tá aqui ilimitado, grupo no WhatsApp, material de acompanhamento, suporte e tem isso também. Eu tô aqui. Qualquer coisa pode me perguntar. Você tem acesso direto com os professores. Show de bola? Valeu! Minha honrosa continência a todos vocês e até a próxima. Tamo junto. Valeu!